Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui juntos então para mais uma live nossa, para mais uma palestra, né? Um domingo à noite, em que nós iremos procurar trazer aqui uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de paz nesses momentos, né, em que o mundo passa por uma situação complicada, passa por uma situação que nos traz desafios, né? Que nos faz confrontar conosco mesmo e entender qual é o nosso papel real aqui na Terra, de que maneira nós podemos passar bem por esse momento atual. Então aqui, como vocês sabem, todo domingo, enquanto as mais diversas instituições religiosas aí estão fechadas, né? Igrejas, centros espíritas, igrejas evangélicas estão fechadas, a gente está aqui, eu estou me propondo a estar aqui com vocês, para que juntos nós possamos passar por esse momento, não é? Já tem algumas pessoas chegando aí. A Maria Aparecida já mandou aqui um oi. Oi, tudo bem? Vamos esperar só mais um pouco para mais algumas pessoas se juntarem a nós aqui na nossa live. E aí então nós vamos dar início à palestra de hoje, que terá como tema a Páscoa da Renovação. Vamos falar um pouco sobre Páscoa, sobre o sentido real desse momento, né, dessa passagem, sobre o que isso traz para nós, para a nossa vida, o que nós podemos tirar, né, de exemplo, de ensinamento desse momento para levar a nossa vida. Bom, vamos então dar início aqui à nossa palestra. Nós já temos aí algumas pessoas chegando na live, as outras pessoas vão chegar ao longo do tempo, e eu sempre tenho certeza de que está aqui assistindo e ouvindo essas palavras quem realmente precisa estar. E as outras pessoas vão chegar depois, outras pessoas irão assistir depois. E antes de começar, só fazendo aqui um parênteses, eu quero muito agradecer, né, a todas as pessoas que estiveram ontem na live com o Marcelo Turra falando sobre transição planetária. Foi realmente um momento muito bom, um momento muito interessante. Marcelo Turra é uma pessoa que tem muita coisa para poder passar, tem muita informação, e foi maravilhoso estarmos aqui juntos, participando desse momento. Muito obrigado a todos vocês que estavam aqui ontem. Depois disso, muitas pessoas foram assistir depois, né, na gravação lá no nosso canal no YouTube. Aliás, lá também vai estar essa palestra de hoje depois, no canal no YouTube, Alexander Chaves. Se inscrevam, compartilhem, ativem lá o sino de notificações para toda vez que eu postar um conteúdo novo vocês terem acesso mais rápido. Nós vamos fazer crescer essa corrente de bem que a gente está tentando formar, para que o mundo possa receber cada vez mais mensagens positivas. Assim como eu estou aqui tentando passar uma mensagem positiva, muitas outras pessoas estão também. E a gente precisa propagar essas mensagens, né? Todas essas mensagens que a gente tem recebido e tem passado. Bom, então agora, nesse momento, vamos dar início aí à nossa live de hoje, nosso momento de hoje. Primeiramente, então, como nós temos feito já nos últimos domingos, eu os convido nesse momento, aqueles que se sentirem à vontade, fecharem os olhos e orarem comigo agora para iniciarmos então a nossa palestra. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Divino Mestre e amigo de todas as horas, nós te agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos por estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome. Agradecemos porque nossas mentes e corações se unem agora para poder ouvirmos a mensagem que nos será passada na noite de hoje. Muito obrigado, Jesus, por nos dar estas oportunidades de encontro. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar conosco, nos dando o devido ensinamento, nos dando, Senhor, a devida orientação e os exemplos para termos uma vida melhor. Ajuda do Senhor a termos condições de compreender a mensagem que nos será transmitida na noite de hoje. E esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Bom, gente, então que Jesus nos abençoe e que nós possamos compreender a mensagem de hoje que nos será transmitida. Quando nós falamos da festa da Páscoa, obviamente nos vem à cabeça, em primeiro lugar, a festa cristã, a comemoração cristã.
que é tratada como o dia da ressurreição de Jesus. É quando Jesus ressurgiu dos mortos. É assim que, quando a gente é católico e está lá aprendendo o catecismo, conforme é o caso, eu aprendi lá no catecismo que no terceiro dia, após a sua crucificação, Jesus ressuscitou, ressurgiu dos mortos. É Jesus vencendo a morte. É esse pensamento primeiro que nos vem à cabeça. Só que essa festa da Páscoa, é necessário que a gente volte um pouco antes até de Jesus, para que a gente possa entender como ela se iniciou. Como isso começou. Não é? Nós temos que voltar até a época de Moisés. Está lá no Velho Testamento. Moisés havia sido recrutado por Deus, como está dizendo na Bíblia, para ir até o Egito e libertar o povo hebreu da escravidão. E no primeiro momento, tá, gente? Moisés não queria ir. Ele tinha medo. Ele tinha saído fugido do Egito. Ele havia sido tratado como um príncipe do Egito, já que sua mãe adotiva o havia tirado das águas do Egito. E ele foi tratado como um príncipe egípcio durante muito tempo. Mas ele não era um príncipe de fato. Ele não tinha o sangue egípcio, não tinha o sangue nobre, o sangue real. Por mais consideração que ele tivesse no palácio, ele não era mais do que o filho adotivo. Ele, por exemplo, jamais poderia almejar subir ao trono do Egito. E Moisés, depois de ter matado um soldado egípcio defendendo um hebreu, teve que sair fugido de lá. E Moisés foi embora. Passou muito tempo no deserto. Até que um dia, está lá Moisés pastoreando um rebanho de ovelhas. E Moisés vê uma planta, uma sarça, que é uma planta típica do deserto, que se consumia. Pegava fogo, mas não queimava, não acabava. A planta continuava intacta. E lógico, ele tem medo. E ele quer fugir. Mas nesse momento ele tem uma conversa com Deus, como está descrito na Bíblia, que o fala que ele era Deus e que estava mandando ele lá no Egito para salvar o povo hebreu. E é tão interessante isso, esse texto nos traz um ensinamento muito, muito valioso. O primeiro ensinamento, nos traz vários, na verdade, ensinamentos valiosos. O primeiro ensinamento é o de que em qualquer momento da nossa vida nós somos falíveis e podemos ter medo. E que é natural que isso aconteça quando a missão é muito difícil, quando nós olhamos e a prova é muito complicada, que a gente se assuste e não queira ir. É natural que isso aconteça, é do ser humano. Nós estamos num momento de aprendizado, de evolução constante. A gente tem medo. E Moisés também teve. Olha que a gente está falando de um ser muito, uma categoria muito especial de pessoa. Nós estamos falando de alguém destinado a algo grandioso, mas teve medo em algum momento. E isso é muito normal que aconteça, gente, com todos nós. Quem nunca teve, quem nunca vai ter medo? Eu já tive. Tem situações que ainda me botam medo e muitas outras vão surgir ainda ao longo da minha vida que irão me botar medo. Que eu terei medo de enfrentar. Eu ficarei inseguro. Isso é normal na vida. E assim foi com Moisés. O segundo ensinamento é o da confiança. É nós confiarmos de que vai dar certo. Moisés teve medo no primeiro momento, mas depois ele foi convencido. Não pensem vocês que Deus obrigou Moisés a ir até lá, ou aquele espírito que falava através daquela planta, obrigou Moisés a ir até o Egito, não. Não foi isso que aconteceu. Porque se ele não quisesse ir, ele simplesmente não ia. Mas ele se convenceu, ele trabalhou o medo dentro dele. Ele confiou que era possível, que era capaz. Ele confiou que ele não ia estar sozinho, que está lá dizendo, Deus falando para ele, eu estarei contigo. Está escrito lá na Bíblia, não tenha medo, eu estarei contigo. Então ele se convenceu de que aquela voz falava a verdade com ele. E ele decidiu ir. E um terceiro ensinamento que nós podemos tirar dessa passagem, desse momento, é a firmeza que nós temos que ter quando nós nos afirmamos que somos especiais nesse mundo e que nós temos condições de realizar grandes coisas aqui. Que aí não vem de Moisés, mas vem daquela voz que falava com ele. Que é quando ele pergunta, tudo bem, eu vou lá para o Egito, mas o que é que eu vou dizer para as pessoas quando eu estiver lá? Quando me perguntarem quem te enviou, o que é que eu vou dizer? Quem é que eu vou falar que me enviou?
E aquela voz diz para ele: diga para eles que quem te enviou é aquele que é. Olha só que fantástico. Não precisa de outras explicações. É aquele que é. E todos nós temos condições de agir assim. Nos afirmar nesse mundo como seres especiais. Como seres capazes de grandes realizações. Então notem que no primeiro momento, Moisés então é recrutado para ir até o Egito. E ele vai. E ele tem diversos embates com o faraó. E o faraó não se convence a libertar o povo de Israel. E aí vem as chamadas pragas do Egito. E uma série de calamidades acontece com o Egito, com o povo egípcio naquele momento. E ainda assim o faraó não se convence. Mas então vem a última praga do Egito, que é a morte de todos os primogênitos egípcios. Só os egípcios, os hebreus não morreram. E essa é a primeira celebração de Páscoa, a Páscoa judaica. Todos aqueles primogênitos ali dos egípcios morreram, menos os hebreus. E como fazer para que os hebreus não morressem, para que os primogênitos hebreus não morressem? Eles tinham que matar um cordeiro novo, tirar o seu sangue e pintar a porta das casas com o sangue desse cordeiro, para que na hora, segundo o que está descrito na Bíblia, o anjo vingador do Senhor passasse, visse a marca na porta e não entrasse ali. Fosse só nas casas em que não havia a marca na porta. E assim, o faraó resolve libertar o povo egípcio. E o resto vem descrito na Bíblia, uma história muito bonita. A que está descrita na Bíblia é uma história longa. Mas essa é a primeira celebração de Páscoa, porque depois os judeus passaram, e até hoje ainda se comemoram essa data, comemora-se essa data entre os judeus, eles passaram a comemorar essa Páscoa, essa data, como sendo a festa do Pessá. Não é Páscoa, é Pessá, que significa passagem, porque foi a partir deste evento que se deu a passagem do povo hebreu para o deserto. Foi quando o faraó liberou a saída do povo hebreu do Egito. Então notem bem, esse é o primeiro significado que nós temos, e que foi sendo e é ainda comemorado até hoje. Mas depois, com o advento de Jesus e tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele deixou, a importância que ele criou naquele momento e para a história da humanidade, nós estamos falando de uma pessoa, de um ser que dividiu a história da humanidade em dois, antes e depois de Cristo. Depois do advento de Jesus, essa festa ganhou entre a maioria das pessoas. Hoje em dia a religião cristã é a maior religião do mundo, e aí dentro do cristianismo a gente vai encontrar várias denominações. Mas se nós formos pegar o cristianismo como uma única religião, é a maior religião do mundo atualmente. Dentro do cristianismo, essa festa ganhou uma nova conotação. Ganhou a conotação da ressurreição de Jesus, do renascimento de Jesus. E é tão interessante isso, ressurreição, ressurgimento. Não importa o termo que nós utilizemos, mas sim o sentido que nós damos a esse termo. Porque assim como Jesus venceu a morte, vem nos dizer que a morte não existe, que a morte nada mais é do que uma passagem para um outro plano da vida. É isso. Que a morte nada mais é do que um novo caminho, uma nova porta que se abre e que a gente teme. E muitos de nós não temos vontade de estar lá, a gente tem medo. Eu particularmente também não tenho a menor pressa de estar lá. Ainda tem muita coisa para fazer por aqui. E espero ter essa oportunidade de fazer muitas coisas por aqui. Mas Jesus vem nos mostrar que todos nós temos a possibilidade de renascer para uma vida nova, de ressurgir para uma vida nova. Todos nós, que através das nossas atitudes equivocadas ao longo do tempo, morremos na graça de Deus, não no sentido de que Deus vai deixar de me amar, gente, por favor, não pensem isso. Mas quando eu falo morrer na graça de Deus, é porque nós não conseguimos mais nos colocar com graça aos olhos de Deus. Nós às vezes temos tantas atitudes equivocadas ao longo da nossa vida, e a culpa vai tomando conta de nós de uma tal maneira que eu começo a me achar indigno do amor de Deus.
eu começo a acreditar que eu não tenho mais condições de estar na presença de Deus, de estar na presença do Criador. Quando, na verdade, isso é uma barbaridade terrível. Primeiro, porque Deus é todo amor e bondade. É justiça e é perfeição. Se Ele é todo amor e bondade, justiça e perfeição, é impossível que Deus não me ame. É impossível que Deus não tenha sobre mim um olhar carinhoso, um olhar caridoso, um olhar amoroso. Não tem como isso acontecer. E segundo, porque Deus está em toda parte. Tudo. No ar que eu respiro, no sol ou na chuva, no dia ou na noite, nas plantas, nos animais, nos seres humanos com os quais eu tenho a oportunidade de estar no meu dia a dia. Se Deus então está em toda parte, é impossível fugir da presença de Deus. É impossível não estar na presença de Deus. E quando nós começamos a ter essa noção, essa percepção de que Deus está em toda parte, inclusive dentro de mim, fluindo através de mim, já que eu sou uma criatura de Deus, só que eu sou criado por Deus, é energia, é essa energia criadora que flui através de mim. Então eu estou sempre na presença de Deus, mesmo quando eu acho que não estou. Mesmo quando eu acho que Deus me abandonou, é nesses momentos em que Deus está mais próximo a mim. É nesses momentos em que eu tenho mais a oportunidade de conviver com Ele. Então, esse é o sentido de Páscoa que nós começamos a entender através dessa passagem de Jesus, do Evangelho de Jesus. É Jesus vencendo a morte, renascendo para a vida e nos mostrando que as amarras desse mundo não nos detêm. Não podem nos deter. Porque nós somos mais fortes do que isso. Para isso eu preciso acreditar que é verdade, que eu tenho condições de renascer para uma vida nova. Que eu tenho condições de vencer esses vícios de caráter que eu tenho e que me impedem de prosseguir na minha caminhada. Eu tenho condições de deixar isso para lá. Eu tenho condições de me sobrepor a isso. Notem, quando uma pessoa morre, depois de um tempo seu corpo entra em decomposição. A carne fica fétida, é pútrida. Mas é a carne e não o espírito. Quando eu deixo para trás uma vida de vícios, uma vida de equívocos, que me atrapalharam, que me encheram de lixos emocionais, de complexos de culpa, de depressão, de raiva, de ódio, de tristeza. Quando eu consigo olhar para frente, enxergar uma luz no fim do túnel, e começo a deixar isso para trás, o meu espírito se renova. Ele está livre da corrupção da morte, que é o pecado. Então notem bem, se eu me livro da corrupção da morte, que é o pecado, e ressurjo para uma nova vida, ou pelo menos consigo começar a me libertar disso, e a ter um entendimento maior daquilo que me cerca, daquilo que me rodeia, não tem como a minha vida dar errado. Por mais dificuldades que eu possa ter, e eu as terei, gente, bastante, todos nós teremos muitos desafios e dificuldades, e situações que vão, muitas vezes, nos fazer querer desistir. Dá vontade de desistir, claro que dá. De vez em quando dá vontade de desistir, sim. Mas eu volto lá no que eu falei no início. É natural que assim seja. É natural que as coisas aconteçam dessa maneira. Porque eu sou um ser humano que ainda estou aprendendo. Quando eu falo que Jesus venceu a morte e nos mostrou que a morte é só um caminho, é só uma passagem, é só a entrada num mundo novo, eu não estou querendo nos comparar ainda com um ser como Jesus, que está anos-luz à nossa frente, nós sabemos bem disso. Mas eu estou querendo dizer que Jesus nos deu um exemplo que nós podemos seguir. Como vários outros que ele nos deu e que muitas pessoas ao longo da história seguiram. Renasceram para essa vida nova. Tiveram a sua Páscoa pessoal. O mundo comemora uma Páscoa conjunta. Mas todos nós
temos condições de ter uma Páscoa pessoal, uma Páscoa nossa, interior, uma Páscoa que nos leva a uma nova vida. Há uma história muito interessante de um homem chamado Siddhar, ou Sunk. Ele era um indiano, de uma alta casta da Índia, a casta dos Sunk. Ele era um homem que estava sendo preparado para guiar a sua religião. Era um jovem que demonstrava uma inteligência fantástica, acima da média. Aos 13 anos, ele já havia decorado todos os Vedas sagrados. Já havia decorado todas as palavras do Bhagavad Gita. Portanto, era um jovem de uma inteligência muito superior, de uma capacidade muito superior. Filho de uma família muito abastada, uma família de alta classe na Índia. E esse jovem, então, Siddhar, ele certa vez ele vai passear na sua aldeia. E ele começa então a perceber, finalmente ele começa a perceber, que a sua vida era muito diferente da vida das pessoas que o rodeavam. Ele tinha uma vida abastada, uma vida de luxo, uma vida de riqueza. As pessoas ao seu redor não. A sua aldeia era uma aldeia muito pobre, diferente da vida que ele tinha. E ele então começa a se questionar com relação àquilo. Mas como é que pode isso? Eu estou aqui com todas as facilidades, eu sou um jovem rico, eu tenho todas as condições financeiras ao meu dispor, não passo fome, moro numa casa confortável, tenho empregados que me servem. Mas essas pessoas ao meu redor não têm isso. Será que realmente é um karma, é um dharma, na verdade, que elas estão carregando, que elas estão pagando agora? Como será isso? E ele começa a se questionar. E um belo dia, dando um novo passeio pela sua aldeia, ele encontra com um pastor protestante que estava lá pregando a Bíblia, pregando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, e dá para ele um exemplar do Evangelho. Um livro pequeno, mas que era o exemplar do Evangelho. Siddhar pega aquele exemplar e rasga aquele exemplar em praça pública, execrando a palavra de Jesus, dizendo que aquilo era um monte de mentiras, que ele estava ali para desviá-lo dos deuses, para fazer com que aquelas pessoas se perdessem ainda mais. E vai embora para casa. Mas algumas daquelas palavras ficaram ecoando na sua mente. Algumas daquelas palavras não saíram da sua cabeça. E ele então começa a se questionar se realmente aquele pastor não estava falando a verdade. E uma bela noite, ele no seu quarto, ele estava tão angustiado com as dúvidas que haviam surgido na sua mente, que ele já estava tendo uma febre emocional. E ele então faz o desafio a Jesus. Se tu fores de verdade, se tu existires de fato, apareça para mim hoje. Porque se tu não apareceres para mim hoje, eu amanhã sairei da minha casa e me lançarei nos trilhos do trem e acabarei com a minha vida. E qual não foi sua surpresa e admiração quando na parede do quarto surgiu de repente uma imagem de Jesus projetada ali. Uma imagem luminosa. E ele então entendeu que aquele Jesus realmente era um ser especial e que aquele pastor estava falando a verdade. Ele então no dia seguinte se levanta e desce para tomar o café. E qual não é o espanto de seus pais quando o veem? Ele havia cortado os seus longos cabelos, que era o símbolo da sua casta. Os pais lhes dão as costas, naquele momento em sinal de desprezo, porque se ele havia renegado a sua religião e a sua família também o renegava naquele momento. Os pais lhe dão as costas, o expulsam de casa. Sua própria mãe, no momento em que o expulsa, lhe dá um pouco de comida envenenada. Ele come, passa muito mal, vai cambaleando pelas ruas. Dias depois ele desperta, não é? E ele percebe que está num lugar diferente, ele não está entendendo onde está, e quando vai ver, ele está numa casa.
E quando ele olha para a pessoa que está cuidando dele, e já havia uma semana ali cuidando dele, é aquele pastor protestante com a qual ele havia brigado na rua, havia discutido e debatido na rua, rasgado a Bíblia que ele havia ganhado. Ele então pede que aquele pastor lhe fale mais sobre Jesus. E aquele pastor então lhe conta toda a história de Jesus. Lhe descreve o Evangelho. Dá a ele uma Bíblia de presente que ele lê, devora, estuda com muita avidez. Então, a partir deste momento, ele se torna Siddha, o Sunk, o apóstolo dos pés sangrentos. Ele faz um voto de pobreza. E ele anda pela Índia inteira, pregando a palavra de Jesus. E a história vai narrar que nunca houve, depois dele, um pregador cristão com tal habilidade, com tal emoção, com um verbo tão inflamado a falar de Jesus. Ele enchia estádios na Índia para 30 mil pessoas. Depois foi levado a pregar nos Estados Unidos, na Europa, e se tornou conhecido no mundo inteiro. Depois vem desencarnar no ano de 1927, quando vai fazer uma peregrinação ao Tibete. Lá, ele vai fazer essa peregrinação e nunca mais retorna. Não se sabe bem de que maneira ele desencarnou lá, nem com quantos anos, nem o que aconteceu. Mas ele foi e nunca mais retornou. Mas deixou seu nome gravado na história do cristianismo, como um pregador fantástico. Teve ali, no momento de tristeza e de dor, que foi ser expulso da sua casa, a sua própria mãe tentou matá-lo. Ele fez desse momento a sua renovação, o seu ressurgimento, a sua Páscoa pessoal. Nenhum de nós, lógico, gente, precisamos chegar a esse nível de sofrimento e de dor para atingirmos esse estado de renovação, para nos renovarmos, para sermos ainda melhores do que temos sido. Todos nós podemos transformar dia a dia na nossa Páscoa pessoal, mudando pequenas atitudes. Sim, mudando a nossa maneira de pensar, mudando a nossa maneira de ver o mundo, exercitando a nossa fé. Ter fé é acreditar naquilo que não se vê e não se toca, apenas se sente. Eu não vejo Deus, eu não toco a Deus, pelo menos não diretamente como eu gostaria. Eu não ouço a Deus diretamente, mas eu sinto que Deus existe. Ele está aqui conosco nesse momento. E que nos anima, e que nos ama, e que nos dá todo o apoio, todos os elementos para termos uma vida feliz, fazermos o melhor que nós pudermos fazer nesse mundo. Essa é a noção de fé. Então todos nós, todos os dias, podemos ter a nossa Páscoa pessoal. Podemos ter o nosso momento de renovação de atitudes. Podemos ter, sim, o nosso momento de reencontro conosco mesmo. Vocês podem ter certeza de que quando nós iniciamos esse processo de reencontro com nós mesmos, quando nós iniciamos esse processo de estarmos cada vez mais conectados com o mundo ao nosso redor, mas principalmente com Deus dentro de nós. Quando nós aceitamos dar as mãos a Jesus e caminhar com Ele nessa vida, tudo se renova, tudo se transforma. Tudo vai convergir para que a nossa vida seja uma vida mais feliz. Os desafios vão continuar existindo, tá, gente? As dificuldades vão continuar acontecendo. As barreiras que nós temos que transpor vão continuar ali. Nenhuma delas vai mudar de lugar. Vai continuar tudo ali. De repente, algumas pessoas que hoje estão conosco, que nos apoiam, ou pelo menos dizem que nos apoiam, que caminham conosco lado a lado, algumas dessas pessoas de repente vão nos abandonar quando nós iniciarmos a nossa transformação. Porque não vai ser o momento delas participar desse processo. Porque não estarão imbuídas nessa causa conosco. Nós vamos ter algumas críticas a ouvir. Acabei de contar aqui a história de Siddha. A família dele não aceitou a sua transformação. Sua mãe tentou matá-lo.
E ele teve que deixar a família dele para trás. E é doloroso isso. Esse processo de mudança, esse processo de transformação e de renovação vai causar um pouco de dor, sim. Porque nesse momento do mundo em que nós vivemos, em que nós estamos envoltos a tanta mediocridade, a tanta maldade, a tanta incompreensão, a tanto ódio que está acontecendo agora aqui nesse mundo, amar ainda é um processo doloroso porque vai contra toda essa corrente que nos cerca. Vai contra a maré do desespero vigente. Então amar ainda é um processo doloroso. Amar ainda causa uma certa dor. Mas tenho a certeza de que amar traz resultados muito melhores. E que depois que passar esse processo de dor, que é relativamente curto, gente, que é relativamente pequeno, que é muito menos sacrificante do que nós pensamos. Depois que passar esse tempo de dor, quando vier o tempo da felicidade, quando vier o tempo da cura, quando vier o tempo da abundância no amor, nós nem vamos lembrar mais de como era passar por esse processo. Nós nem lembraremos mais de como foi ter que vivenciar toda essa dor, porque nós já estaremos cheios do amor. O amor vai ser aquilo que vai sair pelos nossos poros. E a nossa vida vai se abrir para uma caminhada de flores, sem espinhos. Agora nós ainda estamos passando pelos espinhos, por isso que a gente se machuca. Mas nós vamos chegar nas flores. Agora nós iniciamos o outono. Está frio hoje. Inclusive hoje, pelo menos aqui onde eu moro, em Rio das Ostras, está fazendo frio. Não sei nos outros lugares, mas aqui está fazendo frio. Daqui a pouco vem o inverno, mais frio ainda. Tudo isso é preparação para a primavera que vai chegar. Mas para isso, para que eu possa aproveitar bem a primavera, que ainda vai vir, gente. Deixa a primavera lá no futuro. Eu preciso passar bem por esse momento de agora. Eu preciso entender a situação que acontece. Eu preciso aceitar que as coisas são como são. E não é me conformar. Eu posso até buscar melhorar as coisas. Buscar mudar o estado das coisas. Mas sem revolta, sem raiva, sem rancor, sem violência. Isso não muda nada, só piora as situações. Não adianta eu ficar reclamando, porque quanto mais eu reclamo, pior a situação fica. Não adianta eu reclamar. Agora, adianta e muito eu mudar a minha visão e começar a entender. E começar a entender o que está acontecendo comigo. Em vez de eu perguntar, por que eu estou passando por isso? O que é que eu fiz para passar por esse momento? Não. Mas começar a pensar, o que é que eu posso aprender agora? Qual é a lição que a vida está querendo me dar por passar por essa situação? O que é que eu posso fazer para passar por essa situação de uma maneira menos dolorosa, menos complicada, menos difícil? Todos nós temos essa condição de termos uma vida abundante. Se não abundante materialmente, mas abundante de amor, abundante de momentos felizes. Para isso eu preciso começar a mudar um pouco mais o meu olhar sobre as coisas. Começar a aceitar que as coisas são como são. E que é o meu olhar, é a minha visão que molda a situação. Em física quântica tem essa máxima, né? Que é o olhar do observador é que vai moldar as situações. E é verdade, eu posso estar passando por uma determinada situação. E eu estou vendo de uma maneira. Uma outra pessoa que não está passando pela mesma situação que eu, enxerga. E olha de uma maneira diferente. E de repente uma outra pessoa que está compartilhando comigo daquele momento, olha e enxerga também de uma maneira diferente do que eu. Quando nós contamos uma história para alguém, quando nós temos uma discussão com alguém, que discute com alguém, e aí eu vou desabafar com um amigo. Essa história sempre vai ter 3 versões, tá? A versão que eu conto, a versão que a outra pessoa que discutiu comigo vai contar
E é verdade. Porque o meu olhar vai ser um, o olhar da outra pessoa vai ser outro, sempre cada um puxando sardinha para o seu lado, e vai ter o que realmente aconteceu. E de repente uma terceira pessoa que está de fora conseguiu enxergar. E se ela for uma pessoa isenta, que não está pendendo nem para o lado nem para o outro, de repente ela consiga reproduzir o que de fato aconteceu. A vida é assim. E eu preciso decidir qual é a história que eu quero contar. Qual é a versão que eu quero dizer? Eu quero dizer a verdade, eu quero ver as coisas como elas realmente são. Eu quero abrir o meu campo de visão para entender o que está acontecendo comigo. E tentar de alguma maneira melhorar a minha situação se ela não estiver tão boa. Ou entender que a minha vida está uma maravilha, está do jeito que eu gostaria. E aí eu vou tentar seguir na minha vida, não é? Tomando as atitudes para que aquilo se perpetue, para que aquela situação se perpetue, se mantenha daquela maneira. E isso vai ser fantástico, gente. Maravilhoso se a vida de vocês já está assim. Que bom! Espero que esteja, pelo menos para a maioria. Mas não se revoltem. Não se desesperem. Procurem, tentem. Eu sei que é difícil às vezes, as situações são complicadas, a gente fica sem ver luz no fim do túnel. E agora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Se revoltar não adianta. E quem está falando aqui com vocês é uma pessoa que se revolta muito, já se revoltou muitas vezes. E provavelmente vai se revoltar muitas outras, porque eu também sou um ser humano, estou em aprendizado, estou em evolução constante, estou buscando todos os dias ser melhor. E tenho tentado bastante. Cada vez me educar mais, para que eu tenha mais fé, para que eu tenha mais confiança, para que eu tenha mais certeza de que minha vida será muito melhor no futuro, se eu viver cada vez melhor o meu presente. Então, gente, nessa noite, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que nos foi transmitida na noite de hoje, que ela tenha sido clara para vocês, tenha feito sentido na vida de vocês, porque nada disso adianta se não fizer sentido para a nossa vida. Eu desejo que realmente, nesse dia tão especial como hoje, né, a Páscoa, que vocês realmente iniciem esse processo de renovação, de ressurreição dentro de vocês, de renascimento, de reconquista de vocês mesmos, né? Reconquistem a vocês. Não se deixem mais na mão dos outros. Eu tenho certeza que se vocês assim quiserem agir, que se vocês verdadeiramente aceitarem a ajuda de Jesus com vocês, tudo vai melhorar. Tudo vai ficar mais fácil. Eu quero muito agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado aí por quem acompanhou com a gente aqui, por quem deixou mensagens. Dizer para vocês que essa palestra vai estar disponível a partir de amanhã no nosso canal no YouTube, Alexander Chaves. É só colocar no YouTube Alexander Chaves, que já vai ser direcionado para o nosso canal. Não deixem de se inscrever lá no nosso canal, se inscrevam no canal nosso no YouTube, compartilhem nossos vídeos, curtam, ativem lá o sino de notificações para vocês serem notificados quando tiver conteúdo novo lá no nosso canal. Estejam aqui conosco, gente, sempre. Domingo que vem estaremos de volta aqui com mais uma palestra, com mais uma mensagem. Esse trabalho de domingo vai continuar até que o isolamento social termine. Quando terminar, e aí as instituições religiosas voltarem a funcionar normalmente, lógico que aí a gente vai dar uma parada com esse trabalho de domingo, até porque eu também eventualmente estarei fazendo palestras em outros lugares. Mas por enquanto eu estarei aqui no sábado. Ao longo da semana eu vou anunciar quem vai ser o convidado do próximo sábado, qual vai ser o assunto da próxima live, né, do nosso próximo bate-papo entre amigos, para que vocês também possam acompanhar, para que vocês também possam estar lá junto com a gente. Muito obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês nessa noite. E agora eu os convido a mais uma vez orarem comigo, para que Jesus possa nos abençoar, abençoar nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida de fé e de vitórias, principalmente, em todos os campos da nossa vida. E assim, Senhor Jesus, encerramos o nosso encontro de hoje
com a certeza, Senhor, de que fizemos aquilo que deveríamos fazer, de que nosso coração, Senhor, está cheio de fé, está cheio de amor e cheio de esperanças no futuro melhor. Senhor, gostaríamos de te agradecer, porque nós que estamos aqui participando desse encontro poderíamos, Mestre, estar fazendo qualquer outra coisa. Mas nesse momento, escolhemos estar aqui na tua companhia, em teu nome, ouvindo palavras de consolo, palavras de atenção, palavras de amor, palavras de paz. Muito obrigado, Jesus, por estar conosco, por se fazer presente em nossas vidas. Mas principalmente, Senhor, muito obrigado porque apesar de tudo aquilo que ainda precisamos melhorar, o Senhor não desiste de nós. Continua conosco, nos auxiliando e nos amparando. E te pedimos, Mestre, pelo nosso planeta, que passa por esse momento tão complicado. Que as lições, Senhor, que deverão ser ensinadas através desse momento, possam verdadeiramente entrar em nossas mentes e corações. Que nós possamos tirar o melhor proveito dessas situações e sairmos, Senhor, ainda melhores do que entramos ao final disso tudo. Muito obrigado, Mestre amado, pelo amparo de hoje e de sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.